Você sabe por que os gatos não gostam de portas fechadas? Pelo mesmo motivo que nos leva a explorar o espaço longínquo. Estamos esperando ansiosamente que as espaçonaves Voyager 1 e Voyager 2 deixem o Sistema Solar, mas elas serão capazes de fazer isso e porque nunca saberemos sobre isso. As sondas gêmeas forjaram as profundezas do espaço por mais de 40 anos, mas apesar do fato de que a Voyager 1 agora está localizada a uma distância de 22 bilhões de quilômetros, ou 13,8 bilhões de milhas, do Sol, e a Voyager 2 está a 18 bilhões de quilômetros, ou 11,4 bilhões de milhas, elas voaram apenas cerca de 1/1000 da distância até as fronteiras do Sistema Solar. Mesmo de acordo com a estimativa mais otimista da NASA, a Voyager 2 precisará de cerca de 30.000 anos para atingir a fronteira externa da nuvem de Oort, uma região esférica remota do Sistema Solar de onde vêm os cometas, mas isso não significa que vamos perder descobertas incríveis, porque as sondas já transmitiram muitos dados exclusivos para a Terra. Atenção, por favor! O canal Riddle está conectando seu dispositivo para receber sinais do espaço. Você está ouvindo? Este é o som de plasma denso vibrando no espaço interestelar que a Voyager 1 conseguiu gravar em 2012 e 2013. Impressionante, não é? Ambas as naves, como antes, transmitem regularmente dados da região mais remota do Sistema Solar, sobre a qual não sabemos quase nada. A primeira Voyager deixou a heliosfera, uma bolha convencional inflada pelo plasma do vento solar, já em 2012, a uma distância de 121 unidades astronômicas, ou AU, do Sol. Foi nessa época que seus sensores pararam de detectar a direção do fluxo das partículas do vento solar. A fronteira da heliosfera, chamada heliopausa, é a região onde o fluxo do vento solar colide com o meio interestelar. A heliosfera é preenchida com plasma do vento solar e seu próprio campo magnético, e fora da heliopausa está o plasma interestelar, prótons interestelares com os eletrons e o campo magnético interestelar. Curiosamente, a Voyager 1, após cruzar a heliopausa, descobriu que algumas partículas interestelares de alta energia, juntamente com o campo magnético externo, penetram um pouco na heliosfera. A Voyager 2 cruzou a heliopausa em dezembro de 2018 a uma distância de 119 unidades astronômicas do Sol e descobriu que o material solar vazou para o meio interestelar. Ou seja, próximo à Voyager 1, partículas interestelares se moveram dentro da heliopausa e a Voyager 2 detectou partículas solares fora dela. A própria fronteira da heliosfera, quando a Voyager 2 a cruzou, revelou-se mais fina do que a registrada pela Voyager 1. Os cientistas ainda não sabem por que isso acontece, mas continuam trabalhando para resolver esse enigma. Parece que imediatamente além da heliopausa há uma área onde ainda há algum tipo de conexão com o mundo interior. Por enquanto, isso é tudo que a equipe do projeto determinou sob a liderança do Dr. Edward C. Stone. Depois de comparar os dados, os cientistas chegaram à conclusão de que a heliosfera e a heliopausa não têm limites claros e a linha de contato não permanece constante, mas se move para frente e para trás junto com o ciclo da atividade solar. Stone ficou muito surpreso ao proferir o veredicto: o Sistema Solar respira. Isso complica dramaticamente o quadro. Como isso é possível? Duas espaçonaves superando o mesmo limite durante sua trajetória de voo forneceram dados tão diferentes um do outro. Os cientistas sugerem que as duas sondas espaciais alcançaram o espaço interestelar em diferentes períodos de atividade solar, o que significa que as condições ao longo da fronteira eram visivelmente diferentes uma da outra. A Voyager 1 atingiu a fronteira interestelar durante o mínimo solar e a Voyager 2 chegou durante o máximo solar, um período de aumento da atividade estelar. A diferença no desempenho também pode ser devido ao fato de que a Voyager 2 e a Voyager 1 cruzaram o limite da heliosfera em áreas diferentes, uma no hemisfério norte e outra no sul, com um intervalo de tempo de mais de 6 anos.
A missão das Voyagers também confirmou as suposições dos cientistas de que o plasma no espaço interestelar, imediatamente atrás da heliosfera, é muito mais denso do que o plasma dentro da heliosfera. Em 2012, a Voyager 1 registrou uma densidade de plasma ligeiramente maior do que o esperado fora da heliosfera, o que significa que o plasma foi comprimido nesta área. Mais tarde, os instrumentos da Voyager 2 registraram um salto de 20 vezes na densidade do plasma e na temperatura do plasma medida no espaço interestelar próximo. Atingiu 50.000 graus Celsius ou 90.000 graus Fahrenheit, em vez dos parâmetros previstos de 15.000 a 30.000 graus Celsius ou 27.000 a 54.000 graus Fahrenheit. O comportamento do campo magnético na borda da heliosfera também é interessante. Anteriormente, pensava-se que o campo externo não estava relacionado de forma alguma com o campo dentro da heliopausa. Então, os cientistas esperavam uma mudança brusca na direção do campo magnético entre eles. Mas a Voyager 1, entrando em campo fora da heliopausa em 2012, chocou o mundo inteiro com dados de que as direções do campo são aproximadamente as mesmas dentro e fora. A notícia foi tão inesperada que até levou os pesquisadores a duvidar se a espaçonave realmente cruzou a região da heliopausa. A nave pioneira também notou um rápido aumento na magnitude do campo, um rápido crescimento da intensidade do campo em cerca de 1,5 vezes. A Voyager 2 confirmou os dados. Dentro dos limites do erro da medição, a direção do campo magnético não muda ao cruzar a heliopausa. Foi até possível medir o campo magnético fora da heliosfera, o que também surpreendeu os cientistas. A Voyager 1 mostrou 0,49 vezes 10 à nona potência negativa Tesla e a Voyager 2 0,68 nanoteslas, ou 0,68 vezes 10 à nona potência negativa Tesla. Este fato ainda não foi explicado aos cientistas. É provável que o meio interestelar imediatamente atrás da heliopausa seja perturbado e ainda sinta a influência do vento solar. Então o valor do campo magnético em diferentes partes da heliopausa pode variar. Também existem dados sobre a pressão no limite da heliosfera e da heliopausa. A pressão acabou sendo muito menor do que a que uma pessoa sente na Terra, mas mais do que os cálculos anteriores dos astrofísicos previam. 267 femtopascal, ou 267 vezes 10 à 15ª potência negativa pascal. A velocidade das ondas sonoras também foi estabelecida passando por este meio a 314 km ou 195 milhas por segundo, ou 1000 vezes mais rápido do que o som viaja pela atmosfera na Terra. Os cientistas receberam dados inestimáveis, mas ainda há muitas perguntas sobre o campo mais inexplorado da osmose. Infelizmente, as Voyagers não serão capazes de responder a todas elas, pois o período de seu trabalho está chegando ao fim. Em meados da década de 2020, a bateria de plutônio de ambas as sondas deve ficar sem carga e o transmissor será desligado. Depois de alguns anos, os cientistas começarão a desligar gradualmente os dispositivos das Voyagers, o que está além dos limites do sistema solar. As gêmeas não serão capazes de compreender. Essa fronteira está localizada na borda mais externa da nuvem de Oort, um grupo de pequenos objetos influenciados pela gravidade do nosso Sol, e se estende a uma distância de 200.000 unidades astronômicas do Sol. Mas enquanto nossos errantes avançam pelo espaço interestelar, a humanidade tem a chance de descobrir parte dos mistérios da heliosfera e da heliopausa. Também não haverá fotos na heliosfera e além. E não há nada para tirar fotos de lá, disse Suzanne Dodge, gerente de projeto da missão interestelar Voyager no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o GPL. Os engenheiros desligaram as câmeras da espaçonave em 1990 para limitar o consumo de memória do dispositivo. A última imagem das Voyagers foi o famoso ponto azul pálido, uma fotografia em que a Terra dificilmente pode ser distinguida. Mesmo depois de desligar todos os sistemas e ficar sem bateria, as Voyagers continuarão com uma missão completamente diferente. No caso de um encontro com extraterrestres, elas representarão a humanidade terrestre, relatando onde está nosso planeta e quem o habita.
Os dados são armazenados na superfície de 2 discos fixos da Voyager Golden com uma mensagem para uma raça extraterrestre na forma de sinais de áudio e vídeo gravados. Você acha que o disco encontrará um novo dono ou enfrentará a inevitável solidão fora do sistema solar? E nossos descendentes descobrirão o destino das 2 Voyagers depois de perder contato com elas? Deixe-nos saber nos comentários. E vamos continuar a monitorar a missão e prender a respiração para que dure o máximo possível. Você vai fazer nossa espera mais fácil com a sua curtida e a sua inscrição.